Aqui que começa a desobediência de Abraão. Porque Deus fala para ele sair da parentela e da casa de teu pai. E ele levou com ele Ló, o filho do seu irmão. Quer dizer, Deus já não queria que ele fosse com a sua parentela, e ele levou o filho do irmão dele, que era Ló. Então, o que me encaixou assim, que mais me chamou a atenção, que foi parecido com o que aconteceu comigo. Uma desobediência com Deus, que às vezes Deus nos chama e nós não ouvimos a voz do Senhor, mas fazemos a obra da nossa carne. Então, quando Deus fala para Abraão, saia da tua parentela, ele quer dizer o quê? Idolatria. Porque a família de Abraão era idólatra, então Deus queria honrar. E Abraão tinha que sair dali e não levar Ló. Deus acabou, aqui mais para frente, armando a situação, deixa eu ver onde é que está, que é onde Abraão e Ló se separam, porque Deus não queria, que é no 13, que no 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então, essa desobediência trouxe a Abraão, eu creio assim, que foi uma forma de atrasar mais a bênção que Deus tinha para entregar para ele, que era o seu filho. E como aconteceu na minha vida também, que quando eu estava grávida, que aconteceu, que os irmãos sabem comigo, Deus tinha confiado na minha vida para mim estar pagando um preço por algumas vidas. E eu dei prioridade à minha gravidez e não fiz o que Deus estava me ordenando. E Deus já tinha usado vasos para falar que estava no controle de tudo, que era comigo. Só que o que eu fazia? Não, eu não vou fazer por causa da minha gestação, eu vou estar dando prioridade, porque senão eu vou perder. Quer dizer, eu não tive confiança, eu não tive fé no que Deus tinha falado para mim. Então Deus foi e permitiu que acontecesse tudo aquilo comigo, que eu passasse por um processo. Deus permitiu que eu ficasse com a minha filha 1 mês morta na minha barriga, e Deus tinha usado um vaso e falou: eu estou fechando as portas dos hospitais, você vai ter que passar. Então, todos os hospitais que eu ia, eu não ficava internada, os médicos mandavam embora, mesmo pagando, não adiantava. E eu acabei descansando em Deus, e todo mundo falando: você vai ter sangramento, você está com a criança morta, você está louvando, você está feliz. Eu falei, porque Deus está no controle. Então, nada quando a gente passar num deserto, que a gente vai procurar de Deus. Então, foi ali que eu tive que passar para me dizer que Deus é Deus. E quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer tirar, Ele tira. Que nós não podemos fazer com as nossas mãos. E assim, lendo também a história, na parte que Sara, ela, que está em 16, que ela, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Agar deu à luz um filho de Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então, quer dizer, quando Deus fala o seu único filho, que é Isaque, Abraão teve Ismael, sim. Só que Ismael foi direcionado pelo homem, não foi direcionado por Deus. Ismael, a esposa dele queria fazer a vontade da carne dela. Não eram os planos do Senhor para a vida de Abraão naquele momento. Os planos do Senhor era que viesse Isaque, porque era onde Deus ia provar a fé de Abraão. A mulher dele foi, colocou as mãos dela e fez o que ela achava. Quer dizer, ela obedeceu a carne dela. Não, você vai deitar com a minha serva e vai ter um filho porque eu não posso te dar. Sendo que Deus já tinha feito a promessa para ele que daria, mas eles não quiseram esperar no Senhor e colocou a mão deles, foi quando teve Ismael. E Deus não se agradou, não porque teve Ismael, porque foi fora do casamento e porque não era os planos do Senhor naquele momento. Foi a mão da esposa. E Abraão, o que eu entendi? Que não foi só Eva que deu o fruto proibido para Adão. Sara também deu o fruto proibido a Abraão, porque ela deu a sua serva
para que ele se deitasse com ela e tivesse um filho que ela não podia dar. Então ele ouviu a voz da sua esposa, ele não ouviu o que Deus tinha ordenado para ele fazer. Então ele quis fazer o quê? Não, eu vou escutar o que Sara está me falando, não o que Deus me prometeu. Sendo que a promessa do Senhor era que ele esperasse Isaac no momento certo. Ele já desobedeceu no início, levando a Ló, que era para sair da parentela. E ele foi e levou. Depois ele acabou desobedecendo mais uma vez, ouvindo a voz de Sara, que não era para ter escutado, porque Deus já tinha prometido para ele que seria Isaac. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E assim, conforme eu estava fazendo, né, que Deus já tinha me dado essa palavra também, justamente pelo processo que eu estava falando com os irmãos, que eu tinha passado. E assim, irmãos, o que eu aprendi através aqui da vida de Abraão, através do meu processo, é que a desobediência custa caro, porque servir a Deus a gente não pode ser de qualquer maneira. E eu acabei fazendo de uma certa forma igual a Sara. Eu coloquei a minha mão, sendo que Deus já tinha me avisado que ele estava no controle daquela criança, tudo, e eu tive que passar por esse processo. Só que quando eu fiquei sabendo que a criança não tinha batimento, eu não murmurei a Deus. Eu saí dali louvando. Falei para Deus, seja feito o que eu queria, a tua vontade, porque eu já sabia que eu ia pagar um preço por eu não estar fazendo o que Deus tinha me ordenado, que seria um propósito pelas vidas, que o Senhor tinha confiado em mim. E eu acabei deixando de lado aquelas vidas e dei prioridade para a bênção que o Senhor tinha me entregado. Então eu coloquei em primícia, e Deus ele não aceita. Quando ele nos chama, nada pode ser em primeiro lugar, nem o esposo, nem ninguém. É Deus em primeiro lugar. E eu acabei colocando, deixei de fazer a obra, deixei de fazer tudo pelaquela gestação. E Deus já tinha me avisado que ele ia permitir que acontecesse. Não que ele me castigou, porque Deus ele não castiga ninguém. Mas nós procuramos o nosso deserto. Nós procuramos o nosso Egito. Deus ele quer nós na terra de Canaã, que é a terra de bênção, de vitória e de testemunho. E nós vamos para o Egito porque nós queremos ir para o Egito. Não porque o Deus é ruim, não porque Deus castigou. Não, Deus não castiga ninguém. Nós mesmos procuramos nos castigar. Não é Deus que nos castiga. E aqui também em Gênesis 18, fala quando os anjos do Senhor chegam até Abraão, para concretizar a promessa do Senhor. Abraão era um homem tão dependente de Deus, que se fosse um outro pensaria, porque naquele momento que os anjos foram lá, Abraão ele tinha de tudo. Ele estava na terra e Deus deu de tudo para ele, ele era rico de tudo. E naquele momento, creio eu assim, que o inimigo deve ter pensado, você vai mandar esses anjos? Abraão não vai dar crédito. Ele vai expulsar eles, porque ele tem tudo. Ele já tem riqueza, ele tem tudo. Por que ele vai aceitar 3 homens desconhecidos ali na terra dele? O que Abraão vai pensar? E creio eu que Abraão o inimigo deve ter pensado assim, deve ter falado para Deus naquele momento, o seu servo vai expulsar esses anjos, porque ele já tem tudo, ele não tem por que procurar, ele não tem mais por que estar no lado espiritual, porque ele já tem o bem material. E naquele momento o inimigo foi envergonhado, porque quando aqueles anjos chegaram ali, para Abraão foi a maior felicidade. Como ele era um homem muito temente a Deus, ele conheceu de longe que não eram homens normais, que era do lado espiritual, que Deus que tinha enviado para falar com ele ali naquele momento. Era uma resposta do Senhor. Então, o que eu aprendo também nessa passagem? Que nós não devemos, às vezes, julgar por vestes. Que às vezes Deus manda pessoas com trapos mesmo, para ver até onde a nossa fé está, até onde, porque às vezes é aquele que está com trapo ali que Deus vai usar. Não é aquele que está de terno e gravata e bonito. Porque Deus faz assim, da mesma forma que ele fez com Abraão. Então, Abraão pegou, recebeu esses 3 homens de Deus, esses 3 anjos, né? Que ele conheceu, porque ele estava ligado no mundo espiritual. Ele não estava ligado no bem material que Deus tinha dado para ele ali. Aleluia, Jesus. Então, naquele momento assim, o inimigo foi envergonhado, criou dessa forma. Porque a pessoa, Deus tinha dado de tudo para ele. Deus tinha dado a terra, e Abraão, ele conheceu
Isso é muito importante. Ele conheceu aqueles homens do mundo espiritual. Ele não falou assim, porque se fosse hoje, 3 homens desconhecidos entrando numa terra onde a pessoa tem riqueza, vou chamar a polícia. Não, quem são esses homens? O que eles estão fazendo aqui? Abraão, ele não viu com os olhos carnais. Ele conheceu, ele confiou no Deus que já tinha prometido, no Deus que falava com ele. E ele pediu para que aquele homem entrasse, sentasse, pediu para Sara fazer um bolo para ele, para que fosse servir eles, deu do melhor ali naquele lugar. E justamente aqueles homens, creio eu, que estavam com trapos assim, que Deus já fez para testar mesmo a fé de Abraão onde é que estava, foi o que trouxe a resposta do Senhor, foi o que finalizou a promessa. Foi justamente aqueles 3 homens humildes que chegou a Abraão e perguntou da sua esposa para concretizar a promessa do Senhor na vida dele. E se ele não tivesse ligado no plano espiritual, ali naquele momento ele perderia a promessa do Senhor. Porque se fosse uma outra pessoa, falaria: essas pessoas vestidas desse jeito na minha terra, eles vão vir me roubar. Ao contrário, eles foram entregar o que Deus queria para a vida de Abraão naquele momento. Então, o que Deus me ensina? Que quando nós vemos assim uma pessoa, às vezes, humilde, sabe? Vindo assim a nossa direção, às vezes a gente pode pensar assim: vai me assaltar. Não, isso daí não dá. Só que às vezes é justamente aquele ali que Deus vai usar para falar a promessa, a resposta que você está esperando nas mãos do Senhor. Porque às vezes, a veste não quer dizer nada. As pessoas às vezes, não está com terno e gravata, então não é de Deus. A irmã não está com a saia até o pé, não é de Deus. Não. Deus, ele usa uma criança, ele usa um animal, ele usa qualquer tipo de... Quando ele quer falar com o crente, ele fala. Então, me chamou muita atenção essa passagem desses 3 anjos que Abraão reconheceu. Foi como uma pregação que eu assisti, né? Que o pastor falava, que muitas das vezes um crente vai repreender um demônio e ele fala: sai em nome de Jesus, sai em nome de José, sai em nome de Maria. Aí o demônio fala: eu conheço Maria, eu conheço José, eu conheço Jesus, mas você eu não conheço. Isso é muito triste, como ele fala na pregação dele. É muito triste quando você está fora do mundo espiritual. Porque se o demônio não te conhece, você está fora do mundo espiritual. Porque se está tudo normal, algo está errado. Porque Deus não está. Se tiver tudo uma bênção, minha vida está uma maravilha. Alguma coisa está errada. Vigia, porque tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que estar dentro do mundo espiritual. Para isso, tanto os anjos como o demônio têm que nos conhecer. Porque se ele falar: eu não te conheço, então você está mal. Porque você não está conhecido, você está fora do mundo espiritual. E isso me chamou muita atenção também nessa pregação que eu assisti. E... Aqui fala da promessa. E aqui em Gênesis 22:2, diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Para o holocausto, respondeu Abraão. Forte, isso é muito forte. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá para si é uma palavra muito forte, porque ele confiou, ele deu o seu único filho ali para um holocausto, e ele confiou e falou: Deus proverá para si. Será que hoje, no dia de hoje, nós teríamos uma atitude assim? De dar o seu único filho no holocausto e falar: Deus proverá para si. Porque Abraão, ele foi um homem totalmente dependente de Deus, é um exemplo grande de fé. E essa passagem assim de Abraão que me chamou mais a atenção
foi quando eu estava justamente no deserto, como eu estava falando no hospital, foi quando eu li essa passagem, que foi quando eu estava passando ali pelo meu processo, e Deus me deu essa passagem, que eu tinha levado a Bíblia, né, e comecei a ler. E ali, Deus acabou usando até a enfermeira, que nem crente era, para falar comigo. E foi que se encaixou justamente com a história de Abraão. Eu estou bem longe dele, mas assim, se encaixou no momento do que eu estava passando ali. E eu acabei, ela falou, nossa, você está passando por esse processo. Várias mães aqui na maternidade com seus filhos, você não está, e você está louvando, porque eu coloquei o louvor. Aí eu falei para ela, eu falei, Deus é comigo, e Ele permitiu. Quem procurou isso foi eu, não foi Deus que me castigou por nada. Eu fui desobediente com Deus. E naquele momento ali, Deus me deu essa palavra, aí eu fui meditando nessa palavra e fui procurando mais a história de Abraão. E nessa parte aqui, que ele entrega o seu filho, foi a parte que Deus mais falou comigo assim, que Ele permitiu que eu ficasse, porque aquele mês que eu fiquei com a criança morta, foi o mês que eu mais busquei. E Deus falou, eu não queria você no Egito, eu queria você em Canaã, foi o que eu tinha te dado. Mas você desobedeceu, você foi para outro lado, você não foi para o lado que eu queria. Porque várias vezes a pastora falava, vai ter uma campanha e tal, e eu sempre me acovardava com medo de acontecer alguma coisa com a gestação, porque eles falavam que era uma gestação de risco, e eu ficava assim. E Deus já tinha me avisado que estava no controle de tudo, e eu acabei fazendo a vontade da minha carne. Aí foi quando, foi o que mais, assim, o momento que foi mais difícil para mim, foi quando eu ganhei, assim, que eu tive parto normal, e foi uma coisa de Deus mesmo comigo, porque todos os hospitais, assim, os remédios que me deram, para que a criança viesse sair, não dava certo. Eu tomei durante uma semana, eu não tive uma gota de sangue, eu não tive nada. E os médicos não entendiam aquilo. Eles mesmos falavam, a gente não está entendendo, porque a criança mudou de posição, mesmo morta, e você não está tendo nada, a gente não sabe mais o que fazer. E eu ia direto ali para o hospital em Goiânia, estava lá, e fazia exame, e todo mundo falando, você está desse jeito, a gente vai lá, vamos fazer um escândalo, você pode morrer, você pode... E eu já sabia, porque Deus já tinha me avisado, que eu ia passar, que eu ia ficar 30 dias daquele jeito e que Ele ia fechar as portas dos hospitais para mim naquele momento. Porque eu teria que passar por aquilo. É uma prova que Deus colocou para mim passar, para outra pessoa. Que eu teria que ter um aprendizado ali. E uma coisa eu falo, eu aprendi muita coisa com isso que eu passei. Foi permissão do Senhor assim mesmo, para que eu viesse ver a importância de Deus na minha vida, que eu não sou nada sem Ele, que eu tenho que fazer o que Ele está me direcionando, não o que eu queria, porque naquele momento eu estava fazendo o que eu queria. E Ele tinha falado já, não, é como eu quero. E eu acabei fazendo o meu querer e a minha vontade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E aqui eu escrevi assim, ir para o Egito, que hoje é o mundo, né? Ele sempre está descendo. O melhor lugar para se estar é onde o Senhor coloca você, mesmo que seja difícil. Então, que a partir de hoje, você possa estar firme em Canaã, e que você não venha descer ao Egito. Uma tempestade sempre nos leva a examinar a nossa vida, nossos valores, nossos princípios e crenças. Estás em meio a uma tempestade? Não te desesperes, ainda que haja algum destroço. Se ouvires a voz de Deus e te deixares levar por Ele, não sofrerá perdas, como aconteceu comigo. Aprenderás e sairás fortalecido. Não permita que teus impulsos te dominem, pois arriscará tua vida e tudo que Deus pôs em tuas mãos. As tempestades surgem para revelar onde está a nossa fé. A tempestade vem para nos tirar de um falso conforto. Foi aquilo que eu falei antes. Um falso conforto. Que às vezes está tudo bem, e se está tudo bem com o crente, tem algo errado. Alguma coisa está errada. Se você está em conforto, se você está tudo uma bênção, ora porque tem algo errado.
Então, a tempestade vem justamente para nos tirar deste conforto. Porque quando nós estamos com tudo bem, nós esquecemos, às vezes, de procurar Deus. Nós deixamos Deus de lado. Ah, nós não precisamos mais desse Deus não, porque Ele já me deu tudo. Aí Deus vai lá e faz o querer e a vontade dEle. Então, que nós venhamos aprender que não vem, irmãos, acontecer com vocês como aconteceu comigo. Da perda, daquilo que você tanto esperava, por estar fora da posição, por estar desobedecendo o teu chamado com Deus. Que venha fazer os ouvidos dos irmãos, e o meu também, venham estar sensíveis à voz do Todo-Poderoso, que nós venhamos ser ferramenta na mão do Senhor, e escutar o que Ele quer dizer nas nossas vidas e na vida do nosso próximo, amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.